Olá, bom dia! Tem mais palavra para o seu coração. E hoje nós vamos falar uma palavra tão simples, mas com tanto aprendizado, com tanta coisa boa, que eu tenho certeza que o seu coração vai arder na presença de Deus. Bora lá para Mateus capítulo 14, versículo 24. E no lago os discípulos estavam com dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já era de madrugada, Jesus veio até eles caminhando em cima da água. E eles gritavam com medo, pois pensavam que fosse um fantasma. Mas Jesus os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Então Jesus disse: venha. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar, gritando: salva-me, Senhor! E no mesmo instante Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: pena, homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. Quando eles subiram no barco, o vento parou e os outros ficaram muito admirados e adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Gente, olha só que coisa mais doida, né? Por que Jesus aparece no meio do mar? Porque os discípulos estavam completamente assustados. O barco estava indo de um lado para o outro, as ondas estavam altas, aquele vento, aqueles trovões, e eles estavam com medo. Jesus chega andando no meio da água, numa boa, dizendo assim: ei, olha aqui para mim, eu sou o Deus, o soberano, eu piso em cima daquilo que vocês têm medo. E é engraçado que enquanto o barco chacoalhava, os 11 estavam ali, né, com medo, mas Pedro, como sempre ousado, aquele que não tem medo, aquele que vai, aquele que se atira, que é corajoso, falou: é o Senhor mesmo? Então vem cá, eu quero ir aí. E Jesus, olhando aquela atitude de Pedro, disse: vem. Por quê, gente? Porque Jesus sempre nos encoraja a sair da zona de conforto. O mar ali estava revolto, todo mundo com medo, mas o barco era a única segurança que eles tinham. E os 11 permaneceram ali em segurança, enquanto Pedro saiu da zona de conforto, deu um passo de fé e foi por sobre as águas. Imagina só, gente, todo mundo gritando: para, Pedro, você tá doido, você vai afundar, você vai morrer. Mas Jesus falou: vem. E Pedro foi tomado de autoridade, saiu da zona de conforto, saiu ali daquela instabilidade, da estabilidade e foi para a instabilidade do mar. Quando Pedro olhou para Jesus, mirou em Jesus, ele começou a caminhar. Tchá, tchá, tchá. Pensa que da hora, gente, ele andando na água, aquela loucura, vento, mar, trovão, aquela loucura. E Pedro falou: eu vou. E foi. Só que, gente, quando ele ouviu aquele trovão, ele sentiu medo. O que nos ajuda a entender isso, gente? Que viver com Jesus é viver com fé. Não é viver por aquilo que você vê. Enquanto Pedro estava com fé, olhando para o mestre, ele não afundou. Mas quando ele se perdeu, ele olhou para o vento, ele assustou, viu um rojão, um trovão, ele começou a afundar. E ali ele afundou mesmo e ele gritou: Jesus, me ajuda! E Jesus veio, tomou Pedro pela mão e o levantou. E se a gente for lá para, deixa eu ver onde eu anoto, porque às vezes eu esqueço os versículos, viu? Romanos 10:13 diz assim, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E Pedro clamou: Senhor, Jesus, me ajuda. E Jesus tirou ele e Jesus repreendeu ele. Agora vamos entender por que Jesus repreendeu ele. Porque Pedro estava andando sobre as águas por ele mesmo. Não era por causa de Jesus. Porque se fosse Jesus que tivesse feito Pedro andar, Pedro não teria afundado. Então, quando Pedro tirou os olhos de Jesus e olhou para a situação que ele estava, ele afundou. E o mesmo acontece com a gente. Quando a gente tira os olhos do Salvador, quando a gente para de orar, quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de buscar a vontade de Deus, o que acontece com a gente? A gente afunda, a gente cai. Então que nesta manhã você se lembre que Cristo, ele sempre vai nos socorrer. Sempre que você pedir ajuda, ele vai te socorrer. Mas ele quer que você dê o primeiro passo, que você saia dessa zona de conforto
conforto, que você saia da onde você está bem e que você desça do barco, que você dê um passo de fé nesta manhã, que você olhe para Jesus e mesmo em meio a tantos problemas, dificuldades, aonde vocês têm medo, olhe para Jesus, porque Ele anda por sobre as águas, porque Ele tira você dessa zona de conforto, Ele tira você e Ele pisa na onde você tem medo. Que nesta manhã a autoridade de poder, a ousadia de Jesus entre na sua vida e que você resolva sair do barco e ser cheio da presença de Deus, olhando para Jesus. Um beijo, Deus te abençoe, se inscreva no meu canal e já sabe, né? Compartilha essa mensagem que amanhã tem mais. Tchau!